Bem, com esses microscópios que vocês viram, né, microscópio óptico, aquelas estruturas, dá para a gente fazer uma série de coisas, uma série de técnicas. Lembrando que é sempre um objeto muito fino, né, uma imagem muito fininha que é colocada numa lâmina. E aí tem diferentes técnicas de iluminação, diferentes técnicas de coloração que podem ser usadas. Eu vou mostrar um pouquinho algumas para vocês, né? E a que a gente de longe, a gente mais enxerga, é chamada microscopia de campo claro. É a mais comum, mais fácil de se obter. E nesse aqui é o padrão, a luz atravessa o espécime, né, que é aquilo que a gente está observando, e esse espécime é fininho, fino quanto? Olha, idealmente, isso aí pode ser muito variável, tá? Inclusive existem algumas técnicas que ele não é tão fino assim, ele pode chegar a 100 micrômetros, alguns tipos de técnica. Mas o ideal é que seja muito fino. Por quê? Porque quando você enxerga um espécime mais grosso, você acaba enxergando mais do que uma camada de célula. E isso acaba borrando a sua imagem. Então você está vendo não só a célula de cima, mas você está vendo a célula de baixo e a outra mais de baixo, e acaba ficando uma imagem confusa, em que você não consegue ver os detalhes direito, né? Então, é, eu usei um valor de referência que 5 a 8 micrômetros, mas isso a gente só consegue obter um corte de um material desses, né? Você tem que ser cortado para colocar no microscópio, com ferramentas específicas é um equipamento chamado micrótomo. E aí tem uma série de tratamentos químicos que são feitos com a espécie. Descoloração, por exemplo, para remover a cor que ele já tem, porque muitas vezes tem uma série de substâncias ali que vão afetar, que vai impedir que você enxergue as estruturas que você quer ver. Então, costuma ser tratado, por exemplo, com água oxigenada, com hipoclorito, que removem cor, né, oxidam a cor. E normalmente é colorizado com algum corante que vai colorir alguma substância química, por exemplo, um corante para lignina, um corante para parede celular primária, um corante para lipídios, assim por diante. E se essa lâmina vai ser guardada para depois, então, é claro, isso tudo precisa ser fixado, estabilizado. E algumas dessas lâminas podem ser guardadas por muitos anos do mesmo jeito, tá? Fica, continua perfeito durante muitos anos. E, e esse espécime, né, continua perfeito porque ele é fixado em cima de uma lâmina de vidro e coberto por outra lâmina mais fina ainda, que é chamada de lamínula. Então você tem um sanduíche de lâminas, né, de vidro e o espécime fica lá no meio. É, essa aqui é uma imagem de um ovário de lírio, né? Então, pegar ali na base da flor do lírio e fizer um corte bem fininho e colocar em microscopia óptica, vocês vão ter uma estrutura como essa, né? É um ovário tricarpelar, né? Tem três estruturas semelhantes aqui. Esses aqui são os óvulos, né? Então, aqui dentro é que vai se desenvolver o gameta, né? Então tem um óvulo aqui, outro óvulo aqui. Dá para ver 6, né? 5. Um caiu aqui, ó, né? Ao cortar, esse óvulo caiu para cá. É porque, vejam, a forma como corta, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, já dá um corte totalmente diferente. Então,
Nesse caso aqui, ó, isso cortou fora, né, o óvulo. O óvulo foi desconectado aqui durante o corte e possivelmente é ele que está preso aqui do outro lado. E a gente consegue ver as células também, se vocês observarem com cuidado, dá para enxergar as células. Tem a referência desse site, isso aqui é um canadense que faz fotografia artística. Aí expõe e vende essas fotos. Eu achei bem interessante. Agora vejam o seguinte, para enxergar isso aqui verde, isso foi pintado, foi colorizado. Então a gente vai ver alguma coisa sobre como que ele fez isso aqui, né? Como que se pode fazer esse tipo de coisa. Então isso aqui é uma imagem de campo claro. Ela é boa porque ela permite passagem de uma boa quantidade de luz pelo objeto. Isso aqui é uma outra imagem em campo claro. Também veja que tem duas colorações aqui, ó. Tem algumas coisas que aparecem vermelhas, outras aparecem azuis. Isso também é feito com corantes, né? Então, o que está sendo colorido de vermelho aqui é um tipo de célula, com um tipo de estrutura, e o que está sendo colorido aqui com esse tom mais esverdeado é outro tipo de célula, coisa que a gente vai ver durante o curso, né? Outra técnica que aqui são muito mais raras, tá? Tem como a gente fazer alguma coisa em laboratório, tipo, fazer uma adaptação, mas os microscópios específicos já são bem mais caros, toda a técnica é bem mais cara. E normalmente a gente, assim, são usos específicos para essas técnicas, tá? A maioria do que a gente faz em campo claro. Mas, olha só, lembrem que isso aqui é imagem feita para bonito, né? Então tem manipulação de imagem e tal, né? Essa aqui é uma imagem em campo escuro, aumento de 100 vezes apenas. E a gente vê a mesma coisa que a gente viu antes, né? Vamos voltar lá. É, olha só, é mais ou menos essa mesma coisa. Então, o mesmo material aqui, ó, que a gente está vendo aqui, que é milho, com os feixes vasculares aqui, xilema, floema e tal, está sendo visto aqui, né? Só que aqui, ó, eu não sei qual a coloração que ele usou, né? Como é que ele fez, os filtros e tal. Então, eu não sei detalhes sobre essa técnica de coloração, né? Mas reparem, é como se fosse o negativo da outra imagem. Então, aqui, ó, eu consigo ver o contraste é bem maior do que antes. E a quantidade de luz que passa é menor. Isso aqui é luz polarizada. A luz polarizada normalmente é usada em camadas mais grossas, né? Você faz isso em cortes mais grossos. Aqui, por exemplo, isso aqui acontece, está aparecendo dessa forma, porque eu estou vendo não só a camada superior da célula, mas eu estou enxergando um pouco mais, né, da estrutura tridimensional. Está aparecendo um pouquinho do material que tem por baixo. Então é bem mais grosso do que antes. E por causa da polarização é que eu consigo ver isso aqui, né? Tem alguns artefatos, né? Essa coisa da cor acontece exatamente por um efeito prismático, né? Então aqui, ó, isso aqui é um feixe vascular, eu vejo fibras, xilema, né? Enfim, é um pedaço, né? Uma coisa que o cara pegou da geladeira dele lá e coloriu e pôs no microscópio e fez essa imagem muito bonita. Isso aqui é uma outra imagem, né? A gente viu lá em biologia celular parede secundária. Nesse
Nesse microscópio de fluorescência aqui, ó, o tipo de corante que ele usou, e às vezes o próprio xilema também tem alguma fluorescência, né? A lignina tem alguma fluorescência, mas nesse caso ele usou um corante que fluoresce, né? Provavelmente o fluoroglucinol que se liga à lignina. E daí pode ser observado no microscópio de fluorescência. A fluorescência é uma técnica que permite enxergar órgãos muito específicos. Por exemplo, aqui ó, está enxergando parede secundária, mas a lamela média, por exemplo, não apareceu aqui. Ó. Então eu estou vendo só parede secundária. Mesmo a parede primária aqui, ó, ela não vai ser colorizada, só parede secundária. É muito interessante.